Então, a nossa live de hoje, eu sou o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Essa live é uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação de Recursos Hídricos e Saneamento, também do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química, da UFAL, e a Novais Engenharia, né? O qual eu conto com esta honrada presença do meu amigo Luciano Novaes. Luciano Novaes, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Viçosa, também fez mestrado em Recursos Hídricos e Ambientais pela própria Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, onde eu tive o imenso prazer de conhecê-lo, né? E de nos tornarmos amigos aí, amigos pessoais, acadêmicos, profissionais, enfim. Com muito orgulho que a gente vai fazer essa conversa hoje. A gente pensou nessa live em alguns pontos principais e vocês que estão nos assistindo podem sentir-se à vontade em fazer questionamentos, tá? Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter alguns pontos específicos. Nós vamos tratar, por exemplo, sobre os planos municipais de saneamento. Também vamos falar sobre o atraso do saneamento no Brasil, as necessidades de investimento. Vamos focar também em aspectos relacionados aos sistemas de abastecimento de água, macromedidores de vazão, sistemas de monitoramento e controle de pressão, também sobre central de comando operacional e, no fim, nós vamos fechar com algumas dicas para os profissionais que buscam uma oportunidade na área, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Caso vocês tenham alguma outra demanda de assunto, de questionamento, vocês podem ir fazendo e eu vou direcionando para o Luciano também fazer as suas considerações. Então, eu vou encerrar por aqui a minha introdução, agradecendo mais uma vez, e vou passar para o Luciano. Muito obrigado, Luciano, fique à vontade. E eu gostaria de provocar você, né, inicialmente, sobre essa apresentação inicial de como anda o nosso panorama do saneamento, né? Como é que anda? Então, fique à vontade, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão se conectando também. Professor Eduardo, obrigado pelas palavras. E realmente nós estamos hoje num tema muito importante de ser relacionado, principalmente com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, que tem a ver com a saúde pública. E quando a gente entra com a saúde pública, não tem como a gente não falar de saneamento. E o principal foco aqui que a gente vai estar falando é as necessidades de investimento no saneamento no Brasil, né? O quanto nós estamos atrasados quando comparado a outras realidades a nível do mundo. E o principal também é a valorização dos profissionais que estão na área de saneamento. As pessoas, às vezes, não têm a noção, a importância que é o saneamento para o sistema público da população. Vamos parar para pensar o seguinte: você fica sem água na sua casa um dia, você já tem uma dificuldade enorme. 2 dias, 3 dias, você já não consegue nem viver naquele local. Por quê? Você usa o banheiro uma vez, o esgoto não vai embora, aquilo que você usou não sai dali. A segunda, terceira vez, aquilo fica acumulado, ou seja, você começa a ter problemas no seu dia a dia que você já não consegue nem habitar mais no mesmo local. E muito menos não ter água, né? Não ter água para cozinhar, não ter água para poder tomar um banho, para se higienizar, não ter água para você usar para suas necessidades fisiológicas. E muitas vezes a gente não se preocupa no dia a dia porque ela está ali disponível para a gente não sente falta dela. Mas ao mesmo tempo isso faz com que a gente não valorize essa situação, né? Então, a população, muitas vezes, pelo fato de ter água disponível na torneira, no banho, no dia a dia ali, não consegue valorizar isso. Só que essa água está disponível ali porque tem muita gente trabalhando por trás. O esgoto da sua casa sai dali porque tem muita gente trabalhando por trás para que esse esgoto consiga escoar para um determinado local afastado da sua cidade, do seu local, da sua casa, devidamente tratado e sim disposto ao meio ambiente de forma correta, né? O caminhão de resíduos sólidos passa na sua casa coletando esse lixo que é gerado, esse resíduo sólido que é gerado, e isso também faz com que afasta da sua casa barata, inseto e qualquer outros percevejos que pode causar doenças. Então, tudo isso, a população não tem noção o que esse tipo de serviço contribui para a sua qualidade de vida. Então, é fundamental, primeiro, que a gente valorize os profissionais que têm a ver com saneamento básico, né? A gente está falando agora de alguns marcos importantes de saneamento básico no dia a dia da população brasileira. Um dos marcos que tem é essa lei de 2007, que é a 11445,
essa lei institui diretrizes relacionadas ao saneamento básico no país, né? E uma das coisas que essa lei impõe é que todo município tem o seu plano municipal de saneamento básico. O que é um plano? Ele é um planejamento. O que o município precisa fazer nas 4 áreas do saneamento, abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos, o que precisa nos próximos 20 anos? Ou seja, um planejamento. E esse planejamento tem que ser um trabalho técnico, ou seja, não é um trabalho político, e sim profissionais que têm que fazer um levantamento, um diagnóstico correto. Quais são os problemas de abastecimento de água? Quais são os problemas de esgoto sanitário? Aonde estão os enchentes no município, que tem a ver com drenagem pluvial? Aonde estão os problemas de resíduos sólidos no município? Então, tendo esse diagnóstico na mão, é fundamental que aí sim faça o prognóstico. Ou seja, o que eu preciso melhorar no município nos próximos anos para que a gente consiga sanar os problemas de saneamento desse determinado município. Percebe-se, então, que se a gente não tiver um diagnóstico bem feito, né, isso sim vai contribuir para não ter um planejamento de forma adequada. E volto a falar, os municípios hoje em dia estão precários no saneamento porque eles muitas vezes não sabem de um diagnóstico correto. Vou aqui colocar uma situação. Sistema de distribuição de água, que é fundamental a água levar para a população. O cadastro existente, né, do sistema de distribuição, as redes que estão enterradas, muitas vezes o próprio gestor não sabe qual é o diâmetro da rede que passa ali enterrada, não sabe o material, não sabe para onde vai aquela rede. Ou seja, como que você vai gerir um sistema de distribuição de água se você não tem a informação correta? É difícil, às vezes, ter isso. Por que é difícil? Porque, às vezes, a rede foi colocada há 50, 60 anos atrás. Mas, veja bem, se eu estou pensando no planejamento de como eu vou distribuir de forma correta para um sistema de distribuição, e eu não sei o cadastro do sistema de abastecimento de água, eu estou, às vezes, com os olhos vedados, né? Então, é fundamental entender e conhecer aquilo que você tem na mão. E, muitas vezes, os gestores não têm isso, porque está enterrado. Tudo que está enterrado fica mais difícil de visualizar. Então, uma das coisas que é fundamental no Brasil, principalmente em grande parte dos municípios, é entender o primeiro o que você tem disponível, né? O que você tem de infraestrutura, e aí sim, você entender quais são as suas dificuldades, o que você precisa melhorar, para que você proponha como fazer isso ao longo dos 30 anos. Então, essa lei que foi colocada há uns de 2007, repare que nós já temos aí aproximadamente 13 anos dessa lei, e todos os municípios precisam fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico. E os municípios têm esse plano de saneamento, e é importante ressaltar que o Plano Municipal de Saneamento Básico vira uma lei, né? Ele vira uma lei, ou seja, se ele é uma lei, tem que ser seguida. E por que isso muitas vezes não é seguido? Tem um outro fato também importantíssimo de mencionar, que alguns planos municipais de saneamento básico são feitos em alguns municípios, não de forma tecnicamente correta, e sim somente para que tenha atendendo a lei 11.445, ou seja, o município faz o plano para atender a lei, ou seja, eu tenho um plano, mas será que esse plano foi feito adequadamente? Se a gente está falando de planejamento, aí eu fico a dica para os gestores municipais, se a gente está falando de saneamento, que é um tema importantíssimo para a saúde pública, conforme a gente já relatou anteriormente, não tenha dúvida do que o planejamento para o município tem que ser discutido, tem que ter debates, ou seja, o que precisa ser feito para o município para que ele cresça adequadamente. E volto a falar que tem vários locais, até aqui no interior de São Paulo, que às vezes perde investimento de atrativo de uma determinada indústria que poderia ser implantada naquele município. Então, às vezes, gerando emprego, trazendo tecnologia para o município, gerando fontes de renda nova, e às vezes não tem nenhum atrativo para vir para o município, porque o município às vezes não tem capacidade para receber o esgoto daquela indústria, às vezes não tem capacidade para distribuir água para aquela indústria. Percebe-se claramente, então, se você não fizer, o gestor municipal, não fizer um planejamento adequado para o município, se ela tem infraestrutura para levar água para a ampliação da cidade, se tem condições de coletar o esgoto sanitário gerado na cidade, pela ampliação que pode ter, o crescimento da cidade, se ele não fizer esse planejamento, ele não vai estar atraindo nenhum investidor externo para o seu município. Por exemplo, pode falar. Pela lei 11.445 de 2007, né? Ela fez a previsão desse instrumento importante de planejamento, o plano de saneamento.
E ela diz lá que a universalização, ou seja, para que todos tenham acesso ao serviço de saneamento voltado a água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, eles dão um horizonte de planejamento de 20 anos. Né? Nós estamos em 2020, ou seja, teoricamente, teríamos mais 7 anos, né, de prazo a partir do momento da criação da lei para que esses serviços sejam universalizados, ou seja, para que todos sejam atendidos. Como é que você vê essa perspectiva atual hoje? Porque aí a gente já pode partir para um outro ponto interessante, que é a questão do atraso do saneamento no Brasil, né? As necessidades de investimento. Positivo. Eduardo, é com muita tristeza que por onde a gente anda, a gente observa, e eu não vou generalizar, mas eu vou falar que é a grande maioria, tá? A grande maioria até tem o plano de saneamento. Eu diria que, sei lá, mais de 80% dos municípios têm o plano de saneamento. Ou seja, eles atendem uma necessidade da lei. Mas agora, aplicar o plano e fazer o plano acontecer, eu diria que é a minoria, menos do que 2, 3% dos municípios estão fazendo isso. E aí, o plano ele tem a intenção de universalizar, né? Atender a toda a população com abastecimento de água, com coleta, afastamento e tratamento de esgoto, com coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos, evitar enchentes, né? Então, isso tudo, os municípios, infelizmente, estão longe ainda de conseguir universalizar. E uma das coisas interessantes que você tocou é que o gestor do saneamento, que são os 4 módulos que a gente montou aqui, abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem e resíduos sólidos, a lei ela recomenda que fique no mesmo gestor, né? Então, vamos supor que existe uma autarquia, que é um SAI em um determinado município, e normalmente o SAI ele fica responsável pelo abastecimento de água e esgoto sanitário. A drenagem pluvial fica por outro gestor e o resíduo sólido por um outro gestor. A lei, então, recomenda que fique sobre o mesmo gestor os 4 módulos. E aí, eu começo a perguntar para você uma questão. Para você ter necessidade de fazer melhorias, para você ter necessidade de investir em tecnologia no saneamento, que nós vamos falar um pouco hoje, para você investir em obras, você precisa de recursos financeiros, não tem como, né? E esses recursos financeiros, uma das coisas que, por causa da velha política que se tem no Brasil, e o pessoal ainda acredita que água é um bem natural e todo mundo tem direito a ter, então o pessoal acha que é barato de chegar água na nossa casa, que é barato de coletar e afastar o esgoto, que é barato o caminhão de resíduo pegar esse resíduo sólido e levá-lo até um aterro sanitário, a disposição do aterro sanitário de forma adequada. Questão de enchentes, né? Isso não é nada barato, se requer investimentos pesados, né? E da onde que se requer esses investimentos? Requer através da tarifa, né? Então a tarifa que a gente é comum de ver no dia a dia, Eduardo, é a tarifa de água e esgoto que chega na nossa casa, né? A grande maioria da população o recebe as contas de água e esgoto unificadas, né? E ali ele vê o que ele realmente paga. E essa discrepância de tarifa no Brasil é significativa. Você tem municípios no Brasil que a pessoa paga R$ 15 por mês para água e esgoto na sua residência, né? Tem municípios que já é um valor mais acentuado, ou seja, não dá para unificar a tarifa, porque tem locais que a água é mais acessível com uma qualidade, tem locais que a água é mais difícil de você pegar e isso se torna mais caro, né? Mas veja bem, também não dá para ser uma tarifa que não cobre os custos necessários para fazer um sistema de qualidade. Então, uma das coisas que precisa ser revista é a tarifa, para que ela tenha um valor mínimo necessário para que o serviço de água consiga, sim, ter recursos financeiros para que ele faça o dia a dia e mais os investimentos necessários. Deixa eu Pode falar. fazer uma provocação, Luciano. A gente está focando em 2 eixos do saneamento básico, água e esgoto, né? Então, a gente tem a medição de água e algumas cidades que não têm a medição de esgoto faz uma correlação de 80%, 100%, né? E a necessidade de investimento, lógico que vem uma parcela da tarifa, né? Mas eu pergunto a você o seguinte, bom, resíduo sólido, se a gente olhar o IPTU, pelo menos aqui, né, na nossa cidade, a gente tem lá um valor do IPTU que é exatamente relacionado à coleta de resíduos sólidos, né? Rapidamente, para você, sobre a questão da drenagem, né? É um aspecto muito complexo, né? Mas não sei como que é a sua visão, mas, por exemplo, como é que a gente poderia, então, pensar em investimentos sem ter uma tarifação, por exemplo, para drenagem? Eu sei que depende de vários aspectos locais, regionais, né?